que por vezes a pessoa pega ali, tira do contexto e fala o que quiser sobre o texto. E aí surgem os ensinamentos falsos, surgem as heresias. E aí, a partir desses ensinamentos falsos, isso aqui é interessante, porque parece que o cara está ensinando o que a Bíblia diz. Só que se eu não olho para o contexto, parece que eu estou entendendo o que a Bíblia diz. Mas se eu não olho para o contexto, aí eu vou ficar enganado. E sabe o que vai acontecer? Aqui tem uma sequência. O que eu conheço, o que está em minha mente, virá para o meu coração. Ou seja, virá para os meus desejos, para as minhas vontades, para a minha volição, para a minha atitude. E então aquilo se tornará um hábito, se tornará algo concreto nas minhas mãos, nos meus pés, no meu olhar, na minha fala, nas minhas decisões. É por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Vamos lá, vamos começar então a nossa aula. E eu quero começar já jogando um monte de texto para você e começar falando para você que tem muita coisa na Bíblia, muito texto na Bíblia que você já ouviu e que eu tenho convicção de que se você não entendeu o texto errado, ou se você conhece o texto e sabe a forma correta do texto, eu tenho convicção de que você já ouviu alguém falando muita abobrinha em cima desses textos que eu vou apresentar aqui para você. A frase que eu quero citar aqui para vocês é que texto fora do contexto é um pretexto para a heresia. Veja bem, texto, você pegar um texto da Bíblia, fora do contexto, e é justamente sobre contexto que é essa aula de hoje, isso se torna um pretexto para falar qualquer abobrinha. E tá cheio de gente tirando o texto dos seus contextos e usando eles para falar coisas que vêm à sua mente. Alguns textos, por exemplo, tudo posso naquele que me fortalece, eu tenho certeza. Esse daqui, não preciso ser profeta para falar isso para você. Você já ouviu alguém falando bobeira, ou você entende errado esse texto, ou você com certeza já ouviu uma mensagem, enfim, alguém falando algo completamente equivocado sobre esse texto, e a gente vai falar sobre ele daqui a pouco em uma das práticas. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Aliás, desculpa, o texto é tudo posso naquele que me fortalece. Desculpa, os irmãos do Instagram não estão vendo aqui o slide, né? Filipenses 4,13, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Outro texto que é muito falado e que é muito mal ensinado, que é muito tirado de dentro do seu contexto é: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Esse texto ele é tirado, arrancado, destruído, do seu contexto. E aí todo mundo fala tanta coisa sobre esse texto, né? Outro texto, e esse aqui é interessantíssimo, a gente também vai estudar ele hoje. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Eu já ensinei errado esse texto. Antes de aprender de fato como ensinar as Escrituras, confesso, confissão de pecados aqui, eu já ensinei errado esse texto. Atos 16:31, esse é clássico. Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Nossa! E aí a gente, uau, a minha casa vai ser salva, é só eu crer em Jesus que a minha casa vai ser salva. O outro texto anterior, né? Nossa, é só eu levar meu filho para a igreja, ou é só eu ensinar ele na igreja, ou na Bíblia, eu vou ensinar ele e ele com certeza será salvo. Não é isso que o texto está dizendo. Outro texto, esse aqui é muito mal usado. Isaías 53, verso 5 diz: mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades.
o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Geralmente as pessoas usam esse texto para dizer que através da cruz nós recebemos a cura para várias coisas. Ana Carolina, você quer entrar na sala fechada? Manda agora um WhatsApp através do link da bio, tá bom? Manda agora um WhatsApp lá pedindo, eu quero entrar na sala fechada, ok? E aí vão te enviar o link nesse momento. Bom, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, e quando lá no final fala, pelas suas pisaduras fomos sarados, muitos pregam, muitos falam que isso tem a ver com o corpo ser sarado, com as doenças serem saradas e curadas. Mas não é isso que o texto diz. Tudo isso é problema de contexto, tá, irmãos? E a gente vai olhar esses contextos. Mateus 6,33, essa é clássica. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, o seu reino, né, e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então eu vou buscar a Deus e tudo eu vou receber, e todas as coisas eu vou receber. Texto fora de contexto, está errado. João 10,10, eu só peguei clássico aqui, né? O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus falando, e aí a esmagadora maioria dos pregadores, dos pastores, dizem que o ladrão é quem? Satanás. Que o ladrão é o diabo. Que o ladrão é o nosso inimigo. Mas o contexto não fala isso pra gente. E geralmente os pastores usam, olha, o ladrão vem para roubar, ele vai roubar a sua vida, ele vai tirar o que você tem, ele vem para matar e ele quer tirar completamente a sua vida, ele quer levar você até a morte. E ele vai destruir, ou seja, ele acaba... Tem 3 passos essa mensagem, ele vai destruir a sua alma. Falando do diabo. Mas o texto não fala do diabo. Isso é um erro de contexto. Erro quando se tira o texto do contexto. Nós vamos estudar esse texto também, hein? Filipenses 4,4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. E aí muitas pessoas falam, olha, você tem que ser alegre, você tem que viver alegre, você tem que viver sempre com um sorriso no rosto. Cristão que é cristão sempre está com um sorriso no rosto e tal. E, enfim, sempre você tem que estar com, sabe, animadão e tal. Não é isso que o texto diz. Nós vamos ver também esse texto hoje. Vamos lá então. Eu quero te dizer que existem... Vocês viram quantos textos? E esses só textos clássicos. Imagina os textos que não são esses clássicos, esses conhecidíssimos, e que por vezes a pessoa pega ali, tira do contexto e fala o que quiser sobre o texto. E aí surgem os ensinamentos falsos, surgem as heresias. E aí, a partir desses ensinamentos falsos, isso aqui é interessante, porque parece que o cara está ensinando o que a Bíblia diz. Só que se eu não olho para o contexto, parece que eu estou entendendo o que a Bíblia diz. Mas se eu não olho para o contexto, aí eu vou ficar enganado. E sabe o que vai acontecer? Aqui tem uma sequência. O que eu conheço, o que está em minha mente, virá para o meu coração, ou seja, virá para os meus desejos, para as minhas vontades, para a minha volição, para a minha atitude. E então aquilo se tornará um hábito, se tornará algo concreto nas minhas mãos, nos meus pés, no meu olhar, na minha fala, nas minhas decisões. É por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Porque, como eu expliquei para vocês, como eu contei para vocês a minha história há pouco, eu já errei demais. Já errei demais, muito. Por entender a Bíblia errada e achando que estava completamente correto. Eu já errei demais. Então, eu quero te dizer, existem pelo menos 10, pasme, pelo menos
10 tipos de contexto na Bíblia. E tem pregador que não tem a menor ideia disso. Tem professor que não tem a menor ideia disso. Tem, infelizmente, pastor ensinando rebanhos que não tem a menor ideia disso. Agora, independente de todos esses, de alguns, na verdade, né? De alguns desses, eu espero que seja bem a minoria, infelizmente, pelo que a gente vê, não é. Você não pode deixar de conhecer isso. Sabe por quê? Porque a responsabilidade não é do seu pastor. A responsabilidade não é do seu professor. A responsabilidade não é necessariamente minha, que estou aqui falando com você. A responsabilidade não é do cara que está colocando na internet um estudo. A responsabilidade sobre o conhecimento das Escrituras é individual, é seu, é meu. E aqui isso pesa pra gente. Existem pelo menos 10 contextos. E hoje eu quero falar com vocês sobre 6 tipos de contextos. Contexto imediato, o contexto próximo, o contexto do livro, o contexto do autor, o contexto do leitor e o contexto da Bíblia inteira. Existem outros contextos, como o contexto histórico completo, o contexto geográfico, o contexto linguístico. Existe também o contexto da aliança, onde o texto está situado. Então existem vários contextos para que a gente possa entender um texto bíblico. E não é que isso é difícil. Nossa, tem 10. Poxa, é muito difícil. Não. Você vai ver como é simples. É só uma questão de você ter consciência de que isso existe. O problema é que a gente não tem consciência. E quando a gente vai ler um texto, a gente imagina coisas mil sobre o texto, mas a gente por vezes não chega naquilo que o texto de fato nos diz, meus irmãos. Então vamos lá, eu quero falar primeiro com vocês sobre o contexto imediato. A Andréa Ribeiro está perguntando assim, mas um pastor não teria que levar o correto para a sua igreja, professor? Sim. Sim, um pastor, um professor deveria levar sim o correto para a sua igreja. Por isso que todos aqueles que desejam ser professores, ser pastores, que percebem o chamado de Deus na sua vida, devem sim se empenhar em estudar, se esmerar em estudar as Escrituras, mas a responsabilidade, ele tem a responsabilidade dele de ensinar correto, mas eu e você não poderemos chegar diante de Deus e falar assim, Deus, mas eu acreditei assim porque o meu pastor me ensinou assim. E se foi algo errado e que te levou a praticar a fé de forma errada e que te levou a crer de forma errada na fé, não tem a menor desculpa, porque as Escrituras foram deixadas não para os pastores, foram deixadas para toda a igreja. Ok, Andréia? Pois bem, vamos ao contexto imediato. O que é o contexto imediato? O contexto imediato ele está no próprio versículo. É quando você avalia coisas dentro do versículo que vão te dar uma ideia do que está acontecendo ali em torno daquele versículo. Mas também o contexto imediato pode estar alguns versículos acima, alguns versículos abaixo. Ou seja, não é só pegar aquele versículo e retirar daquele contexto, mas é você pegar aquele versículo e olhar o contexto, lembre-se disso, o contexto imediato. Olhar alguns versículos acima para entender como vem um leitor, como o autor vem falando e entender como ele vai concluir aquilo que ele está falando. Para o segundo tipo de contexto que a gente vai estudar aqui nesta tarde. E é o contexto próximo. Você tem o contexto imediato, que é aquele que está dentro do próprio texto, do próprio versículo, e versículos acima e versículos abaixo, mas eu quero falar aqui também sobre o contexto próximo, que é um contexto que está no capítulo
todo, que você precisa dar uma olhada no capítulo inteiro para então entender o que significa determinado versículo, certo? Esse é o segundo tipo de contexto que a gente está estudando hoje. Se você está chegando agora, nós estamos estudando os mais variados contextos das Escrituras, ok? E tem pelo menos 10. Hoje, nessa tarde, nós vamos estudar 6 deles. Esse é o segundo, é o contexto que a gente chama de contexto próximo. Esse contexto está no capítulo todo, ou seja, não basta pegar apenas o versículo e ler. Você vai para o contexto imediato, lê 2 versículos, 2, 3 versículos acima, 2, 3 abaixo, para entender o que está acontecendo ali. E também você vai para o contexto próximo, ler o capítulo inteiro para entender como vem a sequência das ideias do autor. Talvez seja necessário, nesse contexto próximo, ler também alguns capítulos antes e talvez até alguns capítulos depois. Por exemplo, quando você está numa narrativa nos evangelhos, num dos livros históricos, como os livros de Reis, de Samuel, Gênesis, por vezes é muito importante não ficar somente no capítulo, mas pegar alguns capítulos antes, alguns capítulos depois, para entender não somente a foto do momento, mas para entender o filme do momento. Já viu aquela coisa de... às vezes, todo mundo tira selfie, né? E o engraçado da selfie, da foto, é que você tem um momento, você pega e tira uma selfie. E talvez, às vezes, você sai assim, na selfie. Você está se preparando. Às vezes tem um lá que saiu meio torto, né? E ler um versículo tão somente é uma foto. Por vezes, você vai entender ele meio assim, meio torto, meio esquisito. Né? Olha eu fazendo careta aqui. Mas a ideia, o melhor de tudo, talvez se você olhar uma foto de uma pessoa assim, você vai falar assim, talvez se o Brad Pitt, se, sei lá, a Angelina Jolie, as pessoas talvez mais bonitas aí consideradas no mundo, tirassem uma foto e parecesse assim, você ia olhar, nossa, que estranho, que feio, que horrível. Né? Mas, talvez, se você, e com certeza, se você ver um filme com ele, você vai falar, poxa, que pessoa bonita. Mas já aconteceu com você de estar assistindo um filme, precisar dar um pause no filme, mesmo que a pessoa seja linda, né, seja muito bonita, a pessoa para numa careta ali, já aconteceu com você, com certeza. E essa é a ideia. Às vezes, ler apenas um versículo vai te dar uma foto, não vai te dar a imagem correta daquele texto. É por isso que é interessantíssimo e importantíssimo ler, perceber o filme do texto, ok? Você tá rindo aí, né? O Davidson rindo aqui. Bom, então essa é a ideia do contexto próximo. A gente vai agora para o terceiro tipo de contexto, que é o contexto do livro todo, ok? E o contexto do livro está no todo do livro. O que você quer dizer com isso, Hudson? A ideia é que um autor, qualquer pessoa que escreva algo, que escreva um livro, que escreva uma carta, por exemplo, se eu pegar qualquer livro aqui na minha prateleira, deixa eu pegar um aqui. Por exemplo, esse livro, Charles Haddon Spurgeon, Sabedoria Bíblica. Ele não escreve frases aleatórias. Na verdade, nenhum autor de livro escreve frases aleatórias. O autor de um livro, quando ele coloca uma frase, por exemplo, vou ler uma frase dele aqui. Olha só, a frase que caiu no meu olho aqui. O velho senhor, cabeça de porco, como não conseguiu vender seu milho pelo preço que queria, deixou os ratos devorarem montes dele e jurou que pregaria com força um prego na casca de um carvalho com o próprio punho, a fim de danificar a mão para o resto da vida. Lendo isso aqui, eu não tenho a menor ideia do que ele queira dizer com essa frase. Uma frase muito estranha, inclusive. Ele deve estar contando alguma parábola aqui. Para eu saber disso, eu tenho que dar uma lida um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo. Contexto imediato. Para eu saber ainda melhor, eu tenho que ler o capítulo inteiro desse livro
onde ele está, onde essa frase está escrita. Aí eu estou falando do contexto próximo. Mas, se eu não sei o título do livro, se eu não sei o propósito do livro, se eu não sei qual a intenção daquele livro, se eu não olhar o livro todo, talvez eu possa ficar com uma ideia errada do que ele quis dizer. Ok? Então o contexto do livro, com a Bíblia acontece a mesma coisa. O contexto do livro, ele vai estar no todo do livro. E aí é onde a gente deve prestar atenção no propósito do livro. Sempre que você for ler um texto da Bíblia, procure o propósito daquele livro, o propósito daquele autor. Isso por muitas vezes estará declarado no livro. É claro, talvez, por exemplo, você está lendo Gênesis. Você vai ler Gênesis inteiro por causa de um versículo? Seria muito bom. Seria excelente você fazer isso. Mas, por vezes, a gente não tem o tempo hábil necessário para aquilo. E aí a gente pode, para isso, dar uma olhada, dar uma pesquisada aqui e acolá, para descobrir esse propósito do livro. Mas isso só depois de ter se gastado no texto bíblico. Okay? Mas aqui, como a gente está falando de contexto, e uma das formas de estudar contexto é essa, eu estou falando sobre isso. O nosso quarto contexto, e o quarto contexto é o contexto do autor. Nós devemos observar o contexto do autor que escreveu o livro. E o que nós observamos aqui? Nós vamos observar fatos quando formos olhar o contexto do autor do livro. Os fatos que ocorreram com o autor. Nós vamos observar quem é o autor do livro e quais são os fatos que ocorreram com ele. E também vamos observar, porque isso pode nos ajudar a entender o texto, vamos observar os fatos que estão ocorrendo com ele por enquanto. Ok? Deixa eu só pegar aqui um gancho. A Marlene acabou de colocar uma coisa muito interessante aqui no chat sobre o texto que a gente acabou de estudar. Ela colocou assim: é bom entender o contexto do livro. Quantos pais se perguntam onde foi que eu errei? Realmente tem muitos pais de cristãos que, por causa do filho sair da presença de Deus, fica se perguntando onde foi que eu errei. E pode ser que tenha errado, pode ser que não tenha ensinado nas escrituras, mas pode ser que tenha ensinado. Mas a decisão vai ser do seu filho, a responsabilidade é individual, né? O texto não está prometendo isso que por vezes é falado, né? Voltando aqui, o contexto então do autor, né? Os fatos que ocorreram com o autor e os fatos que estão ocorrendo com ele, a gente tem que observar. Qual o seu conhecimento da causa do que está acontecendo para que ele fale aquilo? Qual é o seu nível de conhecimento? O que aquele autor, qual o conhecimento acumulado? O que ele sabe do que está ocorrendo, de tal maneira que ele possa falar sobre aquilo? Ok? E qual é o seu objetivo pessoal ao escrever aquele livro? Né? Qual é o seu objetivo? E agora nós vamos para o contexto do leitor. E o contexto do leitor também nós vamos examinar fatos. Fatos que aconteceram com o leitor. O leitor, quem é o leitor? O leitor ou destinatário, né, do livro são aquelas pessoas para quem o autor escreveu o texto. Então, por exemplo, Paulo escreve uma carta a Timóteo, 2 cartas a Timóteo. Uma carta a Tito, uma carta a Filemon, uma carta aos crentes da Galácia, a carta aos Gálatas, né? Por exemplo, o autor dos livros de 1º e 2º Reis escreveu aqueles 2 livros para a geração dos israelitas que viviam na época do exílio. Então, escrevendo aquilo, eles tinham um objetivo.
específico, né? Moisés escreve o Pentateuco com o objetivo de que todo o povo de Israel tivesse acesso a todas aquelas informações do livro de Deuteronômio para que o povo se lembrasse da lei do Senhor quando entrasse na terra. Então, assim, cada autor escreveu o livro para um leitor específico, original. Ok? Então, tem um leitor que passa por uma situação, um leitor original, né? Que foi o primeiro destinatário daqueles livros, e eles são... É preciso que a gente entenda fatos que ocorreram com esses leitores, fatos que estão talvez ocorrendo ainda com eles. Nós precisamos entender quais são as necessidades que aqueles leitores têm, porque eles têm necessidades, eles têm anseios, eles têm coisas que eles precisam. E também avaliar a sua cultura, né? Todas essas são coisas que a gente pode perceber também no próprio texto, ok? Às vezes a gente vai precisar de um pouquinho de pesquisa externa, mas como eu sempre falo, pesquisa externa é só depois de a gente ter se gastado no texto bíblico, né? Aqui não é para preguiçoso, aqui não é para pessoa que gosta de pegar a Bíblia de estudo e mal ler um texto, antes até de ler o texto já vai para o rodapé para pesquisar o que alguém falou sobre o texto. Não, aqui, não estou dizendo que a Bíblia de estudo não tem utilidade, tem, mas a Bíblia de estudo torna o estudante da Bíblia preguiçoso. Aqui o trabalho é inteiro no texto bíblico, ok? E agora nós vamos falar do sexto tipo de contexto, o sexto tipo de contexto. E é o contexto da Bíblia. Parece redundante, né, meus irmãos? Parece assim, algo... Nossa, mas como assim o contexto da Bíblia? Pois é. Primeira coisa é que todo texto na Bíblia cumpre um único propósito. É interessante que a pessoa, quando vai começar a interpretar a Bíblia, ela geralmente comete dois erros. Quando ela vai começar a estudar a Bíblia, geralmente ela comete dois erros, e dois erros muito graves. O primeiro erro é, ela transtorna, ou ela muda, ou ela adultera o sentido da palavra de Deus. Isso é muito comum, mais comum do que você imagina. É natural que a pessoa que está começando a estudar a Bíblia tenha algumas dificuldades, e por dificuldades eu quero dizer ela não saiba como começar, e pelo fato de ter o desejo, ela não tem um método, uma forma para iniciar, para trilhar, para caminhar. E então ela acaba cometendo esse erro de transtornar, de adulterar, de distorcer o sentido do que o texto diz. Isso é ruim, porém, acaba acontecendo por vezes. É por isso que a gente precisa de instrução a respeito disso. E o segundo erro é que, geralmente, a pessoa que está começando a estudar a Bíblia, pelo fato dela não conhecer muito bem o todo da Bíblia, ela acaba cometendo o erro de omitir algumas partes da Bíblia. Geralmente, quando tem uma parábola, né, muito conhecida dos cegos e do elefante, né? Vários cegos, eles são chamados para descrever um elefante. Então, um segura, passa a mão na barriga do elefante e fala, isso aqui parece uma parede, né? O outro passa a mão na pata do elefante, são cegos, né? O outro passa a mão na pata do elefante e fala assim, isso aqui parece algo muito rústico, muito rude, muito, sabe? Rústico, não acharia outra palavra aqui agora. Outro passa a mão na tromba do elefante e fala, isso aqui parece uma cobra. Outro passa a mão na orelha do elefante e fala assim, não, isso aqui parece mais uma espécie de borracha, né, como se fosse um grande papel bem grosso. Outro
passa a mão, por exemplo, na perna do elefante e fala: isso aqui é firme, isso aqui não se move. Né? Enfim, estavam errados? Não, nenhum deles estava errado, mas nenhum deles falou que realmente era aquilo que eles estavam tocando. Por quê? Porque eles não tinham ideia do todo. Eles não conheciam, de fato, o animal inteiro para poder falar: então isso aqui é um elefante. Por vezes, a pessoa que começa a estudar a Bíblia, ela tem essa dificuldade. Ela começa a estudar a Bíblia, porém, pelo fato de não ter noção do todo da Bíblia, né, isso é natural, ela acaba omitindo algumas partes. E acaba tendo ideias equivocadas a respeito daquele texto ou do texto bíblico, ok? Você que está chegando agora aí no Instagram, nós estamos na 4ª aula, já foram 3 aulas, nós começamos às 15 horas, estamos na 4ª aula de hoje falando sobre contexto bíblico. Existem pelo menos 10 contextos bíblicos, nós já estudamos 5, estamos agora no 6º contexto, no 6º tipo, que nós vamos estudar somente os 6 hoje por questão de tempo aqui. Então, nós estamos vendo o contexto da Bíblia como um todo. Então, todo o texto da Bíblia cumpre um único propósito. Todo texto dentro da Bíblia cumpre um propósito. E fato é que a gente não pode acrescentar nem retirar qualquer letra das Escrituras. Em Deuteronômio fala isso, nos Salmos fala isso, em Mateus fala isso e em Apocalipse fala isso. Então nós temos na lei, nos Salmos, no Evangelho e na profecia um texto falando que nós não devemos tirar, nem acrescentar, nem mudar as Escrituras. Ou seja, devemos procurar entender o texto da Bíblia em todo o contexto. Como alguém comentou aqui Cadê? A Tija comentou aqui no YouTube. A Bíblia interpreta-se por si mesma. E é exatamente isso. A Bíblia se interpreta. Então, um texto, qualquer versículo na Bíblia, ele está cumprindo um propósito completo da Bíblia. Outra coisa sobre o contexto da Bíblia é que não existem enganos ou contradições na Bíblia. Não existem. Por vezes podem aparecer paradoxos, ou seja, aparentes contradições, mas que com um olhar um pouco mais focado, um pouco mais minucioso, nós vamos então entender que aquilo não é engano nenhum, não é contradição nenhuma. E a própria Bíblia, como a Tia já comentou aqui, a própria Bíblia se interpreta por si só. O que quer dizer que a Bíblia se interpreta? Quer dizer que quando estamos lendo um texto, nós precisamos entender o que a Bíblia toda diz a respeito daquele texto. Qual é o contexto realmente das Escrituras, da própria Bíblia, de toda a Bíblia, a respeito daquele tema, a respeito daquela verdade.